Olá, tudo bom? Meu nome é Sirlene de Jesus e eu estou aqui para me apresentar para você. Eu vou amar conversar com você sobre as coisas que, não tem nada melhor do que música, Bíblia, adoração, vida. É o que eu amo, gente. E eu estou aqui para contar um pouquinho da minha vida para vocês. Sim, pois é. Eu tenho 45 anos. A pessoa tá velha. Eu tenho 45 anos, sou casada com o Lúcio, que é contrabaixista. Sou mãe do Caleb, que na atualidade toca pífaro, mas já vai começar no violino e no canto, né? E gosta de bateria. Sou filha de Norma, que foi regente de coral na Assembleia de Deus durante muitos anos, tocou violino, tocou trombone. Sou filha de gaúcho, né? Conhecido, né? Mais conhecido como gaúcho. E a família do meu pai era toda seresteira, juntava para tocar violão e cantar, né? Sou neta do Francisco Machado, que foi um regente de coral maravilhoso. Sou sobrinha de Robinho, que é um regente, um maestro maravilhoso. Sou tia do Rafael, que é um maestro maravilhoso. Sou irmã do Wellington, que é um violonista clássico que eu amo. Então, música está na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? E assim, a música, eu me lembro de quando eu tinha 2 anos e meio, eu sou nascida e criada na Assembleia de Deus, né, de Barra do Piraí, ali na Química. E eu me lembro, às vezes o meu pai, era dada oportunidade pro meu pai cantar, eu ia lá correndo, gente, com 2 anos e meio, pegava uma cadeira, colocava do lado do meu pai, ia cantar junto com ele. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou. Gente, com 2 anos e meio, eu comecei a cantar, né? E com 6 anos, eu comecei a estudar música. Só que na época que eu comecei a estudar música ali em Barra do Piraí, lá na Assembleia de Deus, era o seguinte, você estudava 2 anos só de teoria musical antes de começar a pegar o instrumento. Então imagina eu, com 6 anos de idade, querendo brincar e tendo que fazer solfejo. E assim, o professor passava o solfejo numa semana, e você tinha uma semana para estudar aquele solfejo. E aí na outra semana você tinha que dar o solfejo para ele, cantar o solfejo. Então, gente, imagina, né? E eu passei, eu me lembro do meu primeiro professor, foi o professor Lauro, né? Que é irmão gêmeo do pastor Luciano, que é pastor da congregacional lá de Barra Piraí. Então, assim, eu comecei cedo, depois foi pro Serafim, né? Isso só na teoria, gente. Isso só na teoria, sem botar a mão em instrumento. E eu tinha, gente, não sei se vocês lembram, quem é vintage como eu, porque não existe pessoa velha, existe pessoa vintage, tá? Velho é o diabo. Então, eu comecei a tirar uma música, né? Eu tinha um piano chamado Pianíssimo, que era um piano, gente, pensa aqueles pianinhos chato, agudíssimo. E eu tinha um piano naquele. E eu tirei sozinha uma música. Na, 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 na. Meu irmão escutava muito aquilo. E eu tirei aquela música sozinha. Aí a minha família começou assim: nossa, essa menina tem dom pra isso, né? Então, gente, eu ganhei um CTK de 4 oitavas. Eu estudava piano naquilo. Então eu comecei a estudar piano. Quando eu comecei a estudar piano, eu fui estudar piano na Primeira Batista, de Barra do Piraí, que era o Leandro e a Meire, professores maravilhosos. Estudei com o Leandro, estudei com a Meire. Passado um certo tempo, acho que a Meire foi embora, se eu não me engano. Foi para outra, ela foi ser ministro de música em outra batista. O Leandro, fiquei com o Leandro um tempo e depois eu fui estudar no Conservatório de Música Santa Cecília, que era um conservatório de música aqui de Volta Redonda, que tinha em Barra do Piraí, lá no Medianeira. E eu fui estudar com a Kênia. Depois eu passei pra cá. E quando eu tinha uns
13, 14 anos, chegou um camarada lá em Barra do Piraí, que estava namorando a filha do pastor, e chamado Vantuil. Hoje ele mora na Itália, que é um baita pastor, né? Sou fã dele, da esposa dele. E aí, ali eu comecei a estudar com ele violoncelo. Então eu já estava no piano e fui estudar violoncelo com ele. E saxofone também, porque eu era apaixonada. Gente, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu achava a Elisama, a esposa do Vantuil, maravilhosa. E eu sentava do lado dela e eu achava linda ela tocando saxofone. O que aconteceu? Fui estudar saxofone. Então eu estudei saxofone e eu tocava o mi bemol, sax alto, mi bemol. E depois eu fui estudar violoncelo também. Que eu acho o som do grave maravilhoso. Não é à toa que eu casei com um contrabaixista, né, gente? Que toca grave. Então, gente, eu fui. Só que na realidade, quando eu tava na adolescência, eu descobri que eu gostava de cantar. E aí, teve um período da minha vida que eu saí da igreja. Que eu abandonei Jesus por diversas situações. Eu me revoltei com Jesus por causa de problemas familiares. E eu não quis saber de Jesus. E aí eu fui descobrir canto. Quando eu voltei pra igreja, eu voltei pra igreja pela metodista, aqui do Santo Agostinho, pastor Nino, que eu sou muito grata a ele. O meu irmão era coordenador de louvor na época, ele me trouxe pra igreja, falou assim, tô precisando de soprano, me ajuda lá. E eu toda daquele jeito, aí, né, ele e a primeira esposa dele me trouxeram pra igreja. E eu comecei ali, e a igreja investiu em mim. Eu me lembro de fazer Rio a Capela, que é um fórum de música a capela. Fiquei maravilhada e fui estudar canto. Eu decidi que eu queria cantar e fui estudar, aprender técnica vocal. Estudei com a professora Celina, que tinha aqui em Volta Redonda. A mulher fenomenal ali na Presbiteriana, ali da Vila Muri, na Avenida Presbiteriana. E eu fui estudar canto. E aí eu conheci meu esposo. E aí nós nos casamos, eu continuei, comecei a ser regente de coral, assim, tipo assim, gente, não tinha ninguém pra reger coral. Aí eu tinha uns 17 anos, eu ainda tava solteira, isso. E o pastor Nilo falou assim, Sirlene, faz uma cantata. Cara, nunca tinha regido na minha vida. Assim, claro que eu venho desde criança, porque na Assembleia de Deus, por eu estudar música, eu comecei a reger, eu era a terceira regente do coral de criança, do grupo infantil. Então, nisso, eu já fui, né, sendo treinada. Tudo na minha vida, eu creio que é um treinamento. E nisso, eu comecei a reger coral. Assim, na base do supetão. Aprendendo, errando. Como que eu aprendi com os meus erros. Hoje eu erro menos. E aí eu fui pra... Em 2007, eu e meu esposo, nós resolvemos mudar para Belo Horizonte, cremos que foi uma direção de Deus, para eu fazer seminário e depois fazer faculdade. O meu intuito era fazer seminário de música, que era o CTMDT, né, do Diante do Trono, e depois fazer faculdade de música. Quando eu estava no primeiro ano do seminário, eu fui convidada para fazer parte de um coral lá de Lagoinha, que era o professor Robinho, que me convidou, que ele também era o regente, né? E eu sou muito grata como que eu cresci. Cara, eu sentava embaixo do Robinho. O Robinho sentava aqui, regia aqui, eu ficava aqui. Sim, porque eu queria sugar tudo, o máximo dele, sabe? O cara é muito... Pensa numa pessoa genial pra trabalhar pra tirar do corista o som que ele quer. Então, eu tentava internalizar tudo que ele falava, treinava em casa, assim, ficava pensando, e hoje, quando eu vou reger o coral que eu quero, eu tento internalizar, fazer a técnica que ele usa, para poder passar pro corista aquilo que eu quero. E aí, eu fiz o seminário, fiz 1 ano de seminário, só que eu não consegui fazer o 2º ano, porque eu não tive recurso. Só que no 2º ano que eu estaria no seminário, eu fui convidada pela igreja para ser secretária da mocidade. Então, aí eu entrei na igreja e aí comecei a participar do coro. E aí eu fui convidada, a gente montou um coral chamado Coral E Black, que foi para uma área totalmente oposta à minha vertente, porque até então eu era muito sacra, né? Muito
cantor cristão, muito Prisma, muito Cici Wine não, Sandra Pett, Cristina Mel, Gianni Mascarenhas, Soraya Moraes. Então eu gostava dessa vertente mais clássica do canto e eu fui pro Black Music. Imagina, Moá, né? Então assim, mas deu pra enganar, gente, deu pra enganar. E nisso eu fui trabalhar no Ministério de Louvor, né, lá de Lagoinha. Fui trabalhar na Mocidade, trabalhei na Melhor Idade. Gente, trabalhei num monte de lugar lá e foram experiências maravilhosas. Eu cheguei a reger, eu era regente a ministra do Culto das 8, que pra mim é um culto que eu sou apaixonada e mais sinto saudade da minha vida, que é um culto que é só com cantor cristão e é um culto da melhor idade, só que vai muito jovem. Muitos jovens na minha época gostavam. E aí a gente só podia cantar cantor cristão, não podia cantar outra coisa. Gente, e era muito legal. E a gente sentia a presença de Deus, os irmãos orando em línguas, a presença de Deus invadia aquele local. E assim, trabalhei regendo outros coros, regi coros seculares aqui em Volta Redonda, cheguei a trabalhar na FOA, no coral da FOA. Cheguei a reger o coral de Pinheiral aqui, cheguei a cantar no coral de Volta Redonda, cheguei a cantar num grupo chamado Vozes no Ar, que era um grupo de música renascentista. Cara, cresci muito com esse pessoal. Só que hoje eu, Sirlene, eu escolho não cantar mais música secular. Hoje eu só canto música cristã, tá? É uma coisa minha com Deus, então eu não canto mais no secular, não canto mais música que não seja cristã. E tenho trabalhado com ministérios de louvor, essas coisas assim. Tentando resumo da minha vida musical, tá? Então, eu queria me apresentar para vocês saberem quem é a Sirlene e o que a gente vai conversar aqui nesse canal. A gente vai conversar sobre dicas para Ministério de Louvor, dicas para coral, tá? Dicas de como compartilhar com você aquilo que deu certo comigo, o que eu fiz de errado durante essa longa caminhada aí de música, né? Eu sou uma pessoa que sou envolvida com arte desde que eu me entendo por gente, né? Eu lembro da minha mãe fazendo peças e eu me trancando no quarto para decorar aquelas falas enormes de jogral, que a minha mãe fala, você não vai sair desse quarto enquanto você não decorar. Então, eu cresci muito com tudo que aconteceu na minha vida. E eu tô aqui nesse canal para compartilhar com você. E eu espero ser um canal de bênção, eu espero ser um canal de vida para você. E para falar assim, olha, Ministério de Louvor tem jeito, coral tem jeito. Não é tudo tão difícil. A gente vai errar, a gente vai acertar. Mas o importante é a gente dar a Deus a honra e a glória e o louvor, tá? Espero que você tenha gostado de me conhecer um pouquinho e esse breve portfólio sobre eu. Pulei muita coisa, mas ninguém precisa saber também tudo que eu já fiz, mas é só para você conhecer mesmo um pouquinho daquilo que a gente pode conversar. E deixa já o seu like, faça a sua inscrição e faça um para mim, vai lá no comentário e fala assim, Sirlene, a minha dúvida sobre o Ministério de Louvor é isso. A minha dúvida é sobre isso. E a gente vai conversar, tá bom? Quem sabe a gente traz algumas pessoas aqui pra gente conversar, tá bom? Eu vou mostrar pra você como é que eu tiro música, o que eu faço, como eu tiro um arranjo, como é que eu crio um arranjo. A gente vai conversar sobre isso tudo, tá bom? Que Deus te abençoe. Viva o melhor dia da sua vida. Você só tem hoje e você só tem o agora. Então, viva o melhor dia da sua vida. Um beijo, fica na paz!